Bom, a aula de hoje vamos tentar discutir uma situação especial de um teorema bastante clássico, que é o teorema da curva de Jordan, que ele diz em essência que, por exemplo, a versão clássica é no plano. Bom, pensando que o quadro é o plano, esse pedaço do quadro é o plano, o teorema do Jordan diz que quando a gente tem uma curva contínua, fechada e simples quer dizer que ela não se corta consigo mesma. Tá? Isso aqui não é simples. Simples é uma coisa que ela não se corta consigo mesma. Então, o Jordan diz que quando você tem uma curva fechada e simples no plano, ela divide o plano em duas partes. Uma parte interna, chamada interior da curva, e uma parte exterior, que tem um nome óbvio, exterior da curva. E, bom, o teorema simplesmente diz isso. Diz que se tem uma curva fechada simples no plano, o complemento tem duas partes. No desenho que eu fiz, o resultado fica bastante óbvio. Quer dizer, parecesse que não tivesse nada a provar, mas a gente pode ter algum desenho um pouquinho mais complicado, né? Eu até já me perdi. Por aqui não, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Então, se a gente observa aqui direitinho, essa curva aqui é uma curva fechada no plano, simples, ela não se corta consigo mesma, mas aí já fica bem mais difícil decidir se ela divide o plano em duas partes, né? Pode parecer até 3, 4, 5, sei lá. A princípio não é nada óbvio, né? E também não é muito óbvio saber se esse ponto aqui, por exemplo, o x, fica dentro ou fica fora da curva, né? Então é isso, quer dizer, o teorema de Jordan tem um enunciado simples, mas a prova dele, quer dizer, formalmente, pode trazer um monte de complicações. Quer dizer, em casos assim como esse daqui do desenho, não fica nada claro que o complemento tem exatamente duas componentes. Bom, então a gente vai fazer aqui duas coisas. Vai provar esse teorema. Lamentavelmente, as ferramentas que a gente tem até agora só permitem que podamos provar esse teorema quando a curva é pelo menos de classe C2. O texto fala C3, mas eu acho que, segundo como vamos fazer a prova, acho que conseguimos fazer, inclusive no caso de curva C2, vamos ver. E também vamos poder generalizar a situação. Quer dizer que vamos poder fazer isso em mais dimensões. Esse aqui seria o exemplo de uma curva no R2. A gente vai conseguir dizer, por exemplo, que se vocês têm uma esfera no R3, a esfera, quer dizer, no geral é redondinha, né? Mas é a mesma coisa, né? Uma esfera, ou em geral uma hiperfície, uma superfície de dimensão 2 no R3, vai acontecer a mesma coisa. Aqui uma superfície de dimensão 2 no R3, vai acontecer a mesma coisa. O complemento dessa superfície no R3 tem exatamente duas componentes conexas. De novo, nesse desenho é bastante óbvio, mas eu poderia tentar desenhar uma superfície compacta, que é bem complicada que nessa aqui, onde não fica 100% claro que o complemento tem exatamente duas componentes conexas. Então, o que vamos provar hoje é isso. Vamos generalizar o teorema clássico da curva de Jordan para dimensões, para qualquer dimensão. Mas a desvantagem é que, no momento, só conseguimos provar o teorema quando o objeto é pelo menos de classe C2. Tá bom? Então, vou fazer o enunciado das coisas que vamos provar hoje.
Então, o teorema 1 é o teorema de Jordan-Brouwer mesmo. Vou tentar considerar a notação do Elon. Ele fala M sempre, né? Tudo bem. Então, aqui seja M dentro do Rn. Então, M tem dimensão M. E o importante é que a dimensão da superfície, ela tem a codimensão 1 com respeito ao espaço, né? Quer dizer, se tem um espaço de 3 dimensões, a M tem que ser uma superfície. Se tem um espaço de 2 dimensões, a M tem que ser uma curva. O problema só tem sentido quando a codimensão da superfície é 1 no ambiente. Quer dizer, por exemplo, no R3, se você tem uma curva fechada, não tem graça, né? O complemento é conexo. Quer dizer, de novo, né? Em desenho simples, dá para ver que o complemento é conexo se fosse uma curva fechada no R3. Mas provar isso também, formalmente, também tem uma certa exigência, né? Mas vamos trabalhar nesse caso. Então, seja M uma superfície de codimensão 1 dentro de Rm, né? O nome especial dessas coisas é hiperfície, né? Uma hiperfície de classe CK. De novo, vamos verificar na prova que, de fato, eu acho que com K maior ou igual a 2 é bom, basta, alcança. Que é orientável fechada, vai bastar que ela seja fechada. Quer dizer, o problema clássico trata somente com questões compactas. A curva aqui, uma curva fechada e compacta, aqui essa esfera deformada e compacta, mas a gente consegue provar mesmo se a superfície ou a hiperfície é fechada no Rm, no ambiente, né? Fechada no Rm mais 1 e conexa. Essa hipótese também é importante, porque se a M tivesse mais componentes, o complemento também teria mais componentes, né? Se a M fosse, por exemplo, nesse exemplo do R3, se a M tivesse 2 componentes, aqui no caso sigma 1, sigma 2, o complemento no R3 dessas 2 superfícies tem 3 componentes, né? Tem a de fora e as partes interiores de cada uma das componentes. Então, essas 3 hipóteses são importantes. A M é uma hiperfície que é orientável, fechada no ambiente, no Rm mais 1 e conexa. Então, o complemento, ou o complementar, então, o conjunto, complemento, Rm mais 1 menos o M, tem exatamente duas componentes conexas. Então é isso. Complemento do M no ambiente, né? O complemento, a diferença é Rm mais 1 menos o M, tem exatamente duas componentes conexas. E se o M não fosse conexo, dá para determinar o número de componentes conexas do complemento a partir do número de componentes conexas do M. Quer dizer, aqui nesse caso, se o M tem duas componentes conexas, o complemento tem 3.
Se tem K componentes conexas, o complemento tem K mais 1. Dá para provar tudo isso, mas vamos nos concentrar nesse resultado. Tá? Então, ela é uma generalização bastante boa do clássico teorema da curva de Jordan, né? Está dizendo que qualquer hiperfície orientável, fechada e conexa no RM mais 1 tem complemento, o complemento dela tem exatamente duas componentes conexas. Então, por exemplo, no caso clássico do teorema da curva de Jordan, esse teorema está também falando do caso de tiver uma curva simples, que não necessariamente é fechada, né? Ela pode ser assim, se isso aqui é o plano, a curva pode ser assim. Ela não é fechada no sentido de que ela acaba onde ela começa, mas tem que ser fechada no sentido do plano, né? Quer dizer, como conjunto do plano, ela deve ser um conjunto fechado. Quer dizer que ela não tem que acabar onde ela começou, mas como conjunto no plano tem que ser fechado. Então, por exemplo, o complemento dessa curva aqui, segundo esse teorema, tem que ter duas componentes. Tá certo? Porque ele é orientável, claramente, porque uma curva, qualquer curva, tem a vantagem de ser orientável, é conexa, e é fechada, né? Quer dizer, essa curva tem que continuar andando, né? Não pode parar nunca. Tudo bem. Já em dimensões... outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, né? Bom, no caso do plano, a gente não precisa, quer dizer, a orientabilidade é uma coisa automática, né? Uma curva é automaticamente orientável. Por exemplo, no R3, se vocês tentam desenhar uma superfície no R3 que não seja orientável, uma hiperfície, né? Que não seja orientável, vocês não vão conseguir fazer isso de forma fechada. Por exemplo, o desenho clássico da cinta de Möbius. Cinta de Möbius é uma hiperfície no R3, né? Quer dizer, a parte do bordo aqui, ela vem assim, né? Uma tira que vai dando uma volta. A parte do bordo, ela não está ali, né? Porque quando a gente está falando no teorema, a gente está falando sem bordo, né? A gente está considerando, no momento, superfície sem bordo, né? Se fosse com bordo, isso aqui é falso. No momento, para a gente, superfície é sem bordo. Então, se vocês têm aqui a cinta de Möbius, ela não é orientável, né? Ela não é orientável, mas também não é fechada. No R3, tem esse bordo que não faz parte da superfície. Não dá, quer dizer que quando vocês tentam imaginar uma hiperfície fechada no R3, ela acaba sendo orientável. É uma coisa que, conforme a gente vai tentando situações, vai observando. Isso vai derivando um outro teorema, que vamos tentar provar também completamente, mas se não der o tempo, vou tentar discutir como chegar nele. O teorema 2 diz que a hipótese de orientabilidade do teorema de Jordan-Brouwer não é necessária. Quer dizer que se M dentro do Rm mais 1, né, é uma hiperfície, de classe, uma hiperfície fechada, né? Olha, uma hiperfície de classe CK. De novo, K maior ou igual a 2, inclusive aqui poderia ser K maior ou igual a 1, ou até ser 0, mas tudo bem. Uma hiperfície de classe CK que é fechada em Rm mais 1, então M tem que ser orientável. Não dá para botar hiperfícies
fechadas no espaço euclidiano que não sejam orientáveis. Quer dizer que essa cinta de Möbius, ela só pode morar no R3 desse jeito mesmo, com o bordo aí aparecendo. Não dá para botar de maneira fechada no R3. Então, vamos provar o teorema 1 com as hipóteses que estão aqui e já no futuro observar que a hipótese de orientabilidade não é necessária, não. A gente não precisa. Bom, então vamos provar isso na aula de hoje. Então vou tentar fazer uma série de fatos gerais que vão tentar conduzir a prova desses teoremas, tá? Então vou botar aqui prova do teorema 1. E eu vou botar uns fatos que às vezes não tem nada a ver com as hipóteses dos teoremas, tá? Então, por exemplo, o fato 1, então uma série de fatos, tá? O fato 1 seria o seguinte: se M é uma hiperfície igualzinho aqui, né? Seja M uma hiperfície de classe CK o K maior ou igual a 2 aqui não é preciso, mas eu vou botar para um pouco alinhar-nos com o teorema, que é fechada em Rm mais 1 e conexa. Então, eu estou botando as hipóteses que estão aqui sem orientabilidade. Nesse momento, nesse fato 1, a gente não precisa disso aqui. Depois a gente vai precisar. No momento não precisamos. Então, estou tirando. Ou seja, M é uma hiperfície de classe CK que é fechada em Rm mais 1 e conexa. Então, o primeiro fato diz o seguinte. Então complemento Rm mais 1 menos o M tem no máximo duas componentes conexas. Quer dizer que, pelo menos, a discussão original, esse fato 1, pelo menos, diz bem mais coisas sobre a discussão original que a gente tinha aqui, né? Dá a impressão de que o gama aqui poderia ter até mais de duas componentes conexas, né? Poderia ter uma, duas, 5, 10. Pelo menos esse fato 1 diz que ainda a gente não sabe que o complemento tem exatamente duas, mas podemos provar, por enquanto, que tem no máximo duas. Isso é no geral. Tá? Então vamos provar isso. Para verificar esse fato, seja, então tem que ser conexa, né? A uma componente conexa. A prova que eu vou fazer é um pouquinho diferente a do Enlund. A do livro é um pouco mais específica, quer dizer, se concentra nessa situação. Eu sempre tenho a ideia de tentar isolar fatos gerais que conduzam à situação que a gente quer, né? Com a esperança que esses fatos gerais possam ser utilizados em outras situações. Tá bom? Então, para verificar esse fato, seja A uma componente conexa. Deixa eu tentar escrever isso direito. Tentar verificar a coisa. Se A
é uma componente conexa de Rm mais 1 menos o m, então, alguns fatos, algumas observações. A primeira observação é que o bordo, né, a fronteira, sei lá, o bordo é no vazio. Isso aí é meio claro. E está contido em M. Aqui, quando eu falo bordo, estou me referindo ao bordo, a fronteira dele dentro do Rm mais 1, né? O bordo quer dizer os pontos que estão no fecho do A e do complemento. Né? Bom, primeiro fica claro que o bordo é no vazio, porque se fosse vazio, quer dizer que a gente estaria fazendo uma... Primeiro, tá, vamos fazer em ordem, né? A é aberto em Rm mais 1. Isso aí é claro porque, como o M é fechado, o complemento é aberto e qualquer componente conexa é aberta. Então, o segundo fato é o que eu escrevi. O bordo do A, né? É no vazio. E está contido no M, né? Está contido em M. Então, agora sim, né? Um pouquinho mais pequeno. Claramente no vazio, porque se o bordo fosse vazio, vocês já sabem que os únicos abertos no Rm mais 1 que tem bordo vazio é Rm mais 1 ou vazio. E ele não é nenhum dos dois, o A, né? Não é o Rm mais 1, porque está dentro daqui, e também não é o vazio, porque é uma componente conexa. Então, o bordo é no vazio e está contido no M, porque o bordo, no momento que fica fora de A, porque o A é aberto, no momento que fica fora de A, só pode ficar no M ou numa outra componente, ou nas outras componentes conexas do complemento. Mas as outras componentes conexas do complemento também são abertos. Então, não pode, se são abertos, não pode ter pontos aderentes ao A, né? Portanto, o bordo do A só tem a chance de estar contido no M. Essas são observações simples. Observações não tão simples poderiam ser essas aqui. O bordo do A é aberto em M. Se quiser, a gente pode botar no momento a parte óbvia, né? A parte óbvia é que o bordo de A é fechado em M, né? De fato é fechado. Quer dizer que é fechado no Rm mais 1, né? Portanto, vai ser fechado em qualquer lugar. Em qualquer lugar que ele more, né? Ele mora no M. Então, é fechado em M. E a parte engraçada, quer dizer, a parte boa é essa, né? Que o bordo do A é aberto em M. Então, no momento que é aberto e fechado ao mesmo tempo no M e no vazio, o que vai acontecer de bom é que, como o M é conexo, o bordo tem que ser todo M. Bom, aqui no lugar de fazer uma coisa formal, vou fazer uma coisa bem do desenho, né? De desenho e vocês que completam a demonstração. É bem simples o fato que é aberto. Por quê? Porque vocês têm o M
aqui. E para checar que é aberto, tem que pegar um ponto do bordo. Como o bordo está no M, esse ponto do bordo está aqui. Vamos pegar um X no bordo. Tá certo? Vocês sabem que como M é uma hiperfície de pelo menos classe C1, vocês sabem que tem uma vizinhança em torno de qualquer ponto do M, nesse caso do X. Essa vizinhança é difiomorfa. É como se fosse um quadrado, né? Onde isso aqui é uma horizontal que passa no meio. Isso é uma parametrização clássica de uma superfície dentro do RM, né? Isso aqui seria um quadrado, quer dizer, seria uma bola quadrada, né? Centrada no zero de raio 1. Seria uma bola de dimensão M mais 1. Isso aqui está com verde, então vou fazer com verde aqui também. Então tem um diffeomorfismo φ dessa bola que vai num aberto. E esse diffeomorfismo φ é especial porque ele manda a horizontal na parte que corresponde com M. Isso é estándar, né, de superfícies. Então, isso aqui é a bola de dimensão M mais 1, centrada no zero. Isso aqui seria uma bola de dimensão M centrada no zero. Vocês já sabem que esse horizontal vai parar, esse aqui é o aberto U, e esse horizontal branca vai parar na parte de U que tem a ver com o M, né? Diz que aqui, essa horizontal branca vai parar no U interseção M. Então, pronto, né? Aqui é bem claro que a parte de cima e a parte de baixo desse cubo, essas partes são conexas. Quer dizer, se X pertence ao bordo do A, nessa vizinhança deve ter algum ponto do A. Por exemplo, X sub 0. Ou Y, desculpa. Y no A. Se vocês olham esse diffeomorfismo, então imediatamente toda essa parte de cima, como é conexa, toda essa parte de cima, como é conexa, estaria contida no A. Toda essa parte superior faria parte do A, porque A é componente conexa do complemento e esse pedaço conexo está no complemento. E se toda essa parte superior faz parte do A, todo esse pedacinho de M faria parte da fronteira de A, né? Porque é aderente a uma região do A. Então, todo esse aberto, U interseção M, ele faria automaticamente parte do bordo do A. É bastante claro, né? Fosse que o ponto do A fique de cima ou fique de baixo. Eu sei que nessa vizinhança U tem um ponto do A porque X está no bordo. Eu olho nesse diffeomorfismo se fica acima ou se fica embaixo. Pode ficar aqui, né? Y sub 0. Se fica em cima, então toda essa parte superior, toda essa metade superior do cubo, que é conexo, seria um conexo fora de M, que tem um ponto do A. Portanto, esse conexo está totalmente contido no A, e, portanto, toda essa parte U, interseção M, seria a parte do bordo, né? Tá certo? Então, esse desenho tem que escrever direitinho, mas fica 100% claro que é correto, né? A conclusão aqui é que o bordo do A é M, né? Pois M é conexo, né? O bordo do A é M, pois M é conexo. Quer dizer que, mesmo que o complemento do RM mais 1 menos o M tivesse 100 componentes conexas, todas essas 100 componentes conexas têm que ter o bordo, como bordo, toda a hiperfície M. Então pronto, né? Acabou o primeiro fato, né? Porque
Então isso aqui eu acho legal porque não tem muito a ver com coisas diferenciáveis, tem a ver com a geometria da superfície, né? O fato principal aqui é a geometria de M, no sentido de que M é um conjunto do plano do Rm mais 1, que ele não é qualquer conjunto do M mais 1, ele tem a propriedade que localmente é como se fosse uma prancha horizontal. E utilizando esse fato, a gente conseguiu uma coisa interessante. Dessa forma, se tomarmos um ponto, né? Tomando um ponto, tomando um ponto, x no M, e vemos que a mesma coisa. Eu tenho aqui o M, vou pegar um ponto qualquer, x, e faço a mesma coisa, né? Pego o aberto que peguei faz uns segundos, faz uns minutos, tá aí o aberto. Isso aqui é, eu esqueci, né, de señalar. O importante disso aqui é que é conexo, né? Isso aqui é conexo. Então aqui é a mesma coisa. A parte de cima, de novo, esse aberto não é qualquer coisa, né? Um aberto que vem desse difeomorfismo, né? Desse difeomorfismo especial, né? Difio CK. Isso é clássico na teoria das superfícies, né? As superfícies têm essa propriedade local, né? Então, por isso que desenho isso aqui um pouquinho paralelo até. Então, isso aqui de cima está fora de M, né? Essa parte aqui de cima, que corresponde ao difeomorfismo, está fora de M e é conexo. E essa parte de baixo também está fora de M e é conexo. Se estão fora de M e são conexas, quer dizer que elas devem estar contidas em alguma componente conexa. Por exemplo, essa aqui, vamos dizer que está contida na componente conexa A, e essa aqui na componente conexa B, né? Pode até acontecer que A e B sejam a mesma componente, mas a gente não tem garantia disso. Só sei que a parte de cima fica numa componente A e a parte de baixo fica numa componente B e não sei mais. O que fica claro é que, portanto, se C é uma componente conexa qualquer de Rm mais 1 menos o M, então C é igual a A ou B, né? Por quê? Porque a gente já sabe que o bordo de qualquer componente conexa tem que ser o M. Então você tem que tentar entrar aqui. Você tem que tentar chegar aqui perto, né? Tentar botar assim. Aqui deveria, em algum lugar, deveria ter um ponto do C. Ponto Y do C. Mas, seja que esteja em cima ou esteja embaixo, vai fazer que essa componente seja igual a A ou igual a B. Pronto. Então, no geral, é isso. No geral, a gente sabe que o pior que pode fazer um desenho desses é deixar duas componentes, pelo menos. Isso é bastante bom. Tá certo? Então, essa parte eu queria deixar claro que é geometria, topologia mesmo, não tem nada a ver com teoremas sofisticados como vizinhança tubular ou partições da unidade. É bem na marra, bem na mão.
Desculpa. Então, esse é o fato 1. A gente já sabe que o complemento tem, no máximo, 2 componentes. Para o fato 2, vamos ter que pegar agora sim uma vizinhança tubular em torno do M. Tá bom? Vai ser importante isso. Seja agora V, eu chamo assim, né? Uma vizinhança tubular de M no ambiente, né, em Rm mais 1 de raio epsilon, por exemplo, sei lá, o delta. Isso aí não interessa muito, né? A gente já sabe que esse raio aqui é pequeno, não pode ser qualquer coisa, mas que existe, né? A gente já tem um raio onde a vizinhança funciona. Então aqui tem o M e tem por aí a vizinhança tubular, né? Ela não tem que ser perfeita. Ela só tem que ser uma vizinhança mesmo, tubular. Isso aqui eu vejo. Então aqui é o ponto X. E esse aqui, essa normal aqui, seria o epsilon de x, né? Pronto. O V é um aberto, né? Não tem nenhum problema. Observe que, como o M é fechado em V, fica claro que M é fechado em B, né? Está feito, segundo o teorema da vizinhança tubular da aula passada, ele está feito dos centros. Então, quando a gente tem um monte de discos de ir aos centros, fica aberto, né? Você vê que como M é fechado em B, podemos, e V também é conexo, né? Fechado em B. E V é conexo. O M é fechado em B, já diz por quê, isso é geral. E o V é conexo porque o M é conexo, né? Então tem um monte de discos verticais que estão todos eles, os discos verticais são conexos, e eles estão todos unidos por uma horizontal que é conexa. Então pronto, né? Eles conseguem ser conexos, né? A viagem é através do M e depois através das verticais para juntar 2 pontos. Então você vê que como M é fechado em B e V é conexo, então de modo análogo, ao fato 1, temos que V menos M tem no máximo 2 componentes conexas. A mesma coisa aqui no mesma coisa que no caso do RM mais 1. A única coisa que usou no fato 1, usou que o RM mais 1 é conexo para garantir que o bordo do A está contido no M. Não foi? Não, para garantir que é no vazio, né? Porque, para garantir que é no vazio, a gente precisa que o RM mais 1 é conexo. Então, a mesma coisa com o V sendo conexo.
E para garantir que isso aqui é aberto, ou a componente conexa é aberto, simplesmente é porque esse complemento é aberto, né? E para isso preciso que o M seja fechado em B. Depois, tudo demais é igualzinho. Porque isso aqui é um aberto, então essa vizinhança aqui, U, a gente faz ela pequena para ficar dentro do V, e não tem nenhum problema. Então é a mesma coisa. Então aqui a vizinhança tubular vai entrar na jogada, né? Vamos ver como ela entra. Pronto. Então o fato 2. Vou tentar botar hipóteses gerais, tá? Isso aqui, essas aqui são as hipóteses gerais. E o fato 1 seria esse. Tá bom? A hipótese geral em todos os fatos vai ser essa, né? Seja M uma hiperfície de classe CK que é fechada e conexa. No momento, ela não é orientável, só fechada e conexa. Então, a partir dessa hipótese, temos o fato 1, que já verifiquei. O complemento tem no máximo duas componentes. E agora o fato 2, é que M é orientável. Vou escrever um pouquinho mais pequeno. M é orientável. Se somente se o complemento do M no V não é conexo. De fato, com a observação que acabei de botar aqui, não ser conexo é a mesma coisa que quer dizer que tem exatamente duas componentes conexas, né? Mas vamos escrever isso aqui. Fato 2, que vai tentar ajudar no teorema do Jordan-Brouwer, quer dizer, aqui que vai entrar o teorema do Jordan-Brouwer, no fato 2, né? A hipótese de orientabilidade. Depois temos que tirar, vamos ver. Mas, de momento, a parte crucial da hipótese é essa. Se M é orientável, ser orientável é a mesma coisa que dizer que quando a gente tira da vizinhança tubular, a superfície da sua própria vizinhança tubular, ela fica dividida em duas componentes. É meio claro, né? Se vocês têm um plano no R3 e fazem a vizinhança tubular, tiram o meio, ficam duas peças. Então, para verificar isso, para verificar esse fato, lembramos que existe um diffeomorfismo entre um aberto do M vezes 0 no fibrado normal e o V, né? Lembramos que existe, que é a aplicação suma, né? Suma, esse que vai do fibrado normal do M aqui seria Rm mais 1, né? O ambiente tem dimensão Rm mais 1, né? Que manda o XV no X mais V. Isso aí é um diffeomorfismo de classe CK menos 1, né? Ele tira um grau de diferenciabilidade do objeto, né? Entre o era o conjunto de todos os XV no ambiente, né? Rm mais 1 vezes Rm mais 1, tal que o X está no M e X está no M, V é normal a M no X, e a norma do V é menor que o raio, né, no ponto. Esse era o aberto no fibrado normal. E a vizinhança tubular V, né?
É um difeomorfismo entre U e a vizinhança tubular V. Então vamos tentar, em lugar de olhar para a vizinhança tubular, vamos tentar olhar nesse aberto aqui um pouquinho mais ordenado, né? Porque tem o M vezes 0, aí tem vetores em cima. Esse aberto ele é bem mais ordenado. Aberto no fibrado normal. Então vamos fazer que nem no fato 1. Vamos fazer algumas observações pequenininhas para chegar na conclusão. Então a primeira observação é que esse aberto que a gente pega para a vizinhança tubular, de fato é homeomorfo a todo o fibrado normal. Bom, só para terminar aqui a frase, é um difeomorfismo de classe CK-1 entre U e a vizinhança tubular M, que faz corresponder, né? Corresponder M vezes 0, né? M vezes 0 que está dentro do U, né? M vezes 0 está dentro do fibrado normal, do U, etc., com M, né? É importante saber nas correspondências quem vai parar com quem, né? Tá bom? Primeira observação é que esse aberto, topologicamente falando, igualzinho a todo fibrado normal. De fato é difeomorfo, mas com o homeomorfismo está tudo bem. E é clássico, né? A ideia é bem clássica, né? Eu vou tentar construir aqui H, que vai da onde que convém. Vamos fazer nesse sentido. Para U. A ideia é bem clara, né? Você tem em cima de cada ponto um RM. E você tem que mandar um R1, desculpa, né? Uma reta, né? Porque M é uma hiperfície. M é uma hiperfície. Bom, até no geral vale. Você tem um espaço vetorial e você quer mandar esse espaço vetorial todo numa bola, fixando o ponto X, né? Aqui não tem muito o que fazer, né? O X vai parar no X, né? Geometricamente falando, o que eu vou fazer é esticar, né, esses raios para eles darem infinito. Simplesmente esticar esses raios para eles darem infinito. Então é que nem aquele homeomorfismo clássico entre o intervalo menos 1,1 e o R, que era nesse estilo, se eu não me engano, né? Quando a gente faz um homeomorfismo entre o R e o intervalo menos 1, é mandar o X é mandar o X no X sobre 1 mais X, não é o inverso. Acho que nessa ordem é melhor. No 0 ou 1, né? Deixa eu ver. Tem o homeomorfismo clássico, né? Que é esse aqui. Esse aqui. 1 mais valor absoluto de X. Aqui seria a norma, né? Então aqui o vetor é o V, né? Então ficaria, e tem que ajustar o raio. Então tem que ser epsilon x vezes o vetor V sobre U mais a norma do V. Quando a norma do V é grande, é bem grande, isso aqui vai para 1, né? Em norma. Então, vezes o E de x fica com a norma correta, né? E de x.
O inverso desse aí é também simples, né? Só para ficar claro que é um homeomorfismo e não enganar vocês. Ele ficaria x, outro vetor, já gastei a letra V, U. Aqui ficaria x vezes... primeiro tem que dividir e depois fazer a conta, né? Eu deixo isso com vocês. O homeomorfismo é esse, é bem clarinho. E é contínuo porque isso aqui é contínuo e a multiplicação de coisas contínuas, né? Falo homeomorfo porque essa norma ela tem o problema de não ser derivável no zero, né? Só por isso. Mas eu acho que tirando aqui norma ao quadrado deveria funcionar mais. Prefiro não arriscar. Deixa ali. O bom disso é que uma boa observação é que esse homeomorfismo ele modifica as coisas verticalmente, horizontalmente ele deixa tudo igual, né? Horizontalmente ele manda x0 no x0. A variação é vertical. E, portanto, o m vezes 0 continua se correspondendo com o m vezes 0, né? Mas tudo bem, isso aí já fica com isso aqui. Então, esse é o primeiro fato simples. O segundo fato simples é que se M é orientável, então o fibrado normal é difiomorfo a M vezes R. E um difiomorfismo bem simples também. Desculpa. Se M é orientável, então o fibrado normal é difiomorfo M vezes R. Isso aí também é simples. Para isso, basta considerar eta, não sei se chama eta, de M para o Rm mais 1, campo normal de classe CK-1, né? Um campo de classe CK-1 de vetores normais unitários e a gente sabe que tem isso quando é orientável, né? Como é uma hiperfície orientável, a gente sabe que tem esse campo, né? E fazer uma outra letra, sei lá, Φ, não, botar aqui H1 e aqui H2. Fazer isso aqui no outro requadro. Aqui viria M vezes R no TM ortogonal. E também fica fácil. Tem um X, dessa vez tem um X e um número lambda. Então a correspondência tem que dar um carinha do normal. Então aí não pode ser outra coisa que lambda vezes o vetor normal no ponto, né? De novo, ele é de classe CK-1, porque o eta o E. O inverso
Também é meio simples, né? Aqui eu escrevo porque é mais simples. O inverso aqui seria V, dividir, né? Como o V, como o fibrado normal é um fibrado de dimensão 1, né? Porque é uma hiperfície, o V tem que ser o múltiplo do vetor normal. Então tem que tirar esse múltiplo. Entre aspas, uma divisão, né? Para tirar o múltiplo é simplesmente fazer o produto interno, né? Que eu escrevo desse jeito. Aí tem o múltiplo, né? Aí tem o fator, né? Então, o H2, nesse sentido, vai desse jeito. No sentido contrário, vai assim. E ele é um difeomorfismo de classe CK-1, né? Isso aqui é um dífio de classe CK-1. Esse seria o fato 2. Com o fato 1 e o fato 2, bom, até só para ressaltar, né? Esses difeomorfismos, de novo, esse H2 só faz uma perturbação vertical. Na horizontal, fica tudo quieto. O X0 continua indo parar no X0, né? Então, com o fato 1 e o fato 2, desculpa, com a observação 1 e 2, a gente já tem uma parte do fato 2, né? Se M é orientável, o que acontece? O V menos M, ele é homeomorfo a U menos M vezes o zero, certo? V menos M é homeomorfo a U menos vezes M vezes o zero. E U menos M vezes o zero é homeomorfo ao TM ortogonal menos M vezes o zero, que seria o AM vezes R menos o zero. Menos M vezes zero. Então tem duas peças. Eu vou escrever isso no final. Mas vocês já vão vendo que a observação 1 e 2 juntas já tem um pedaço do que a gente quer. Deixa eu fazer a observação 3 e eu faço uma pequena parada para vocês esticarem as pernas, tomar água. Mas observação 3, então seria um pouquinho para completar a recíproca, né? Se seria desse tipo, né? Vamos escrever rapidinho o que eu disse. Dessa forma, né? Dessa forma. Se M é orientável, então esse símbolo que eu vou escrever aqui significa homeomorfismo, tá? Esse aqui é homeomorfismo, tá? Pra gente. Então isso aqui é homeomorfo a U menos M vezes zero. Isso aqui é pela vizinhança tubular. A vizinhança tubular diz isso. Isso aqui fica TM ortogonal menos M vezes zero. Isso aqui é graças ao fato, à observação 1. E depois tem a observação 2, que diz que TM ortogonal menos M vezes o zero é igual ao M vezes R menos M vezes o zero, né? Isso aqui é igual a M vezes R menos zero, né? Que tem duas componentes, né? Então pronto, se M é orientável, o complemento na vizinhança tubular tem duas componentes. E a recíproca, quer dizer,
outro lado, se V menos M não é conexo, então V menos M é orientável, pois aqui eu vou desenhar de novo, mas com o desenho vai ficar claríssimo que... Vai ficar bem claro que... Aqui é M, né? Desculpa. Com o desenho vai ficar bem claro a ideia e depois é só escrever direitinho, né? A gente já sabe o seguinte, né? Tem aqui o M, tem aqui o V, a vizinhança tubular. E agora, como, quer dizer, partindo da hipótese que o V menos M não é conexo, a gente já sabe que quando não é conexo, deveria ter exatamente duas componentes. Então, só seguindo no desenho, né? Uma delas eu chamo A e outra delas eu chamo B. Então, aí a orientabilidade fica bem... vou tentar distinguir. Então, a de cima a gente pode chamar a de cima entre aspas, né? Isso aqui é um desenho, né? Uma das componentes a gente chama A e a outra a gente chama V. Porque a gente sabe que se não é conexo, tem duas. E então, pronto. A orientabilidade intuitivamente de uma hiperfície é dar um lado para M olhar. Olhar e dizer, isso aqui é cima, isso aqui é a parte de cima, isso aqui é a parte de baixo. Então, aqui fica claro, né? Uma orientação clara seria dizer para M, A é para cima e B é para baixo. E como é que eu faço isso formalmente? Dizendo o seguinte, né? Um vetor normal, num ponto X qualquer, é positivo se ele aponta para o A, né? E é negativo se aponta para o B. Então, esse aqui, esse vetor, porque em torno de um ponto qualquer, como em uma hiperfície, tem dois vetores unitários. Eu simplesmente tenho que dizer qual deles é positivo e qual deles é negativo. Eu digo que o positivo é aquele que olha para o A. Olhar para A significa várias coisas, né? Significa que se o caminho nessa direção tangente, nesse seu normal, eu vou parar no A, ou formalmente, se quiserem olhar isso de um jeito formal, vocês pegam essa vizinhança U, que a gente pegou no fato 1, e significa que na correspondência que tem com esse quadrado, significa que a última coordenada dele é positiva. Desculpa, significa que, bom, eu pego qualquer um difeomorfismo que tem essa estrutura, né? Então, uma das duas partes vai ficar no A e uma vai ficar no B. Porque isso aqui conecta isso aqui também e tem duas. Tem que ser repartido, né? Não pode ser A ou A. A gente já discutiu isso. O B tem que ir parar numa das duas e o A tem que ir parar numa das duas e são disjuntos e os dois cobrem tudo. Então, o A fica aqui e o B fica aqui. Então, ser positivo nesse caso significa que o vetor normal aqui olha para o que dizer, tem coordenada positiva. Se esse difeomorfismo tivesse enviado o A embaixo, seria olhar para baixo. Então, isso aí fica claro que define um campo normal de vetores, né? Porque localmente já tem o campo, e se eu pego outra vizinhança onde tem esse difeomorfismo, olhar para o mesmo lado vai fazer com que o campo coincida. Se os dois, numa interseção, os dois olham para o mesmo lado, significa que são o mesmo vetor. Certo? Aqui ficou de fora, né? Devia ficar no meio.
E então pronto, com essa ideia a gente consegue definir um campo normal, né? Queria eta de x. Se V menos M não é conexo, se tem duas componentes, M fica orientável. Quer dizer, foi importante saber que se não é conexo, tem duas componentes. Porque se tivesse três, aí eu não sei onde olhar, né? Quer dizer que foi importante o fator 1. Tá bom? Então, eu acho bom fazer uma parada de só 5 minutos, assim, vamos pegar uma aguinha, esticar as pernas e a gente continua, tá? Mas 5 minutinhos, tá?